Olá, pessoal! Eu sou Erika Martim, repórter do Invest News. Sejam muito bem-vindos ao Analistas em Ação. E no programa de hoje vamos falar dos fundos imobiliários, os famosos FIIs. Por que esses ativos estão caindo? O que podemos esperar dos rendimentos desses fundos daqui em diante? Será que os fundos de papéis, aqueles que compram títulos do mercado imobiliário, podem ser uma boa nesse momento? O analista da Nuinvest, José Falcão, vai falar sobre tudo isso logo após a vinheta. Oi, José, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao programa. Olá, pessoal. Muito bom estar aqui novamente, trazendo as novidades da carteira Top FI para o mês de setembro. Bom, na edição de hoje do programa, vamos falar sobre os fundos imobiliários e explicar por que eles estão caindo e se ainda há boas opções entre estes ativos. Bom, José, primeiramente, conta pra gente como é que foi o desempenho da carteira, Top FI, da Nuinvest no mês de agosto e como está a alocação da carteira para o mês de setembro. Érica, na carteira de setembro não realizamos modificações na Top FI. Continuamos selecionando 5 segmentos de fundos imobiliários, dentre eles recebíveis com 56%, logístico com 20%, fundo de fundo com 4%, segmento de shopping com 10% e escritórios também com 10%. Na carteira, continuamos priorizando em setembro fundos imobiliários de papéis indexados principalmente à inflação e ao CDI, pois são títulos mais defensivos, no atual cenário que a gente está passando. E também priorizamos galpões logísticos, que continuam em um momento positivo com o crescimento de e-commerce. As empresas precisam de mais espaço para expandir as suas atividades, entregar seus produtos pelo Brasil, já que boa parte delas ampliaram, digitalizaram seus processos durante a pandemia, buscando aí um impacto menor nas suas receitas. Então, o segmento logístico é um segmento que vem de um momento muito bom, e justamente por causa disso, a gente mantém uma alocação um pouco maior na carteira do que os demais fundos de tijolo. Falando agora do desempenho da carteira no mês de agosto, o IFIX, que é o principal índice de referência dos fundos imobiliários na B3, teve um forte recuo no mês de agosto, 2,66%. Lembrando que a gente veio de um mês de junho bem negativo, com a queda acima de 2,5%. Recuperamos esses 2,5% no mês de julho. E em agosto voltou a cair forte de novo, com esse recuo de 2,66%. No ano, o IFIX cai 4,22%, então comprova aí um ano difícil para essa classe de ativos. E a carteira Top FI, ela tem uma correlação muito forte com o índice e acabou também sendo prejudicada no mês de agosto, recuando 3,03%. E no acumulado, desde o início da carteira, em abril de 2021, é uma carteira muito jovem, a Top FI recua 3,17% contra 3,41% do IFIX. Então, a gente vê aí um movimento mais pessimista do mercado nesse curto prazo. Tem que ter paciência, uma visão de prazo, enxergar o momento atual até mesmo como uma oportunidade de comprar bons ativos a preços mais atrativos e a taxas mais interessantes, conforme eu vou mostrar para vocês um pouco mais à frente aqui na live. A gente tem fundos aí pagando um yield de quase em torno de 1% ao mês, Isso aí dá em torno de 10% a 12% ao ano. Então, é uma oportunidade para quem tem essa visão de longo prazo. Bacana. Bom, pelo que você comentou, José, não houve uma mudança na carteira para o mês de setembro e 56% dela continua composta pelos recebíveis, que são justamente os fundos que apostam aí nos papéis do mercado imobiliário. Ou seja, é um sinal que o investidor deve continuar mirando nesse tipo de ativo, se a gente for falar dos fundos imobiliários especificamente? Exatamente, Érica. É um segmento atualmente mais defensivo, e eu já vou entrar até num assunto mais detalhado, que
é a nossa expectativa para os rendimentos dos FIIs a partir desse segundo semestre, né? Então, assim, é bom deixar bem claro de que mais relevante do que a taxa Selic é o juro real de longo prazo, ou seja, o juro descontando a inflação, que encontra-se em torno de 4,6% ao ano, quando você pega uma NTN-B 2026 como referência, então que está pagando aí essa taxa fixa de 4,6% mais inflação, mas ainda há prêmio nos rendimentos dos fundos de recebíveis, que você consegue aí algo em torno de inflação mais 6,5%, ou seja, um prêmio de 2% sobre a NTN-B, e até mesmo fundos que estão pagando em torno de CDI mais 2,5%. Então, observe que, mesmo em um ciclo de alta da taxa Selic, né, a curva de juros longa abrindo, batendo aí algo em torno de 11% ao ano, quando você pega o pré-fixado de 10 anos, mas mesmo assim você encontra prêmios interessantes ainda nas taxas dos títulos que compõem os fundos de recebíveis. Os fundos de tijolo também têm uma oportunidade nesse segmento, que estão sendo negociados abaixo do seu valor patrimonial, com taxas que variam em torno de 7% ao ano. Lembrando que até mesmo o fundo de tijolo, eles possuem a correção pela inflação, né, na renovação, nas revisionais e renovações dos seus contratos. Então, ele tem ali um fator também que corrige pelo índice de preço e que traz uma proteção de capital ao longo do tempo. Então, a mensagem que eu quero deixar é a seguinte: o cenário com juros em alta, ele é mais desafiador para todas as classes de ativos diretamente. Fundos imobiliários sofrem esse impacto também, mas existem oportunidades neste momento, tanto a fundos de recebíveis imobiliários, né, que são compostos por títulos de renda fixa, como CRIs, LCIs, que possuem indexadores à inflação e ao CDI. Né, você tem taxas aí que eu vou mostrar para vocês bem atrativas, oportunidades para quem pensa no longo prazo, e temos uma oportunidade de preço também em fundos de tijolo, conforme vamos demonstrar daqui para frente. Só para ficar claro, os fundos de tijolo são aqueles que investem diretamente, né, nos empreendimentos. Seria isso, né? Exatamente, Érica. O fundo de tijolo aqui são fundos que possuem ativos físicos, são lá os fundos de galpão logísticos, são os fundos de shopping, os fundos de escritórios comerciais, né, e dentre outros que a gente tem aí no mercado. A gente coloca dentro desse guarda-chuva e chama de fundo de tijolo. O fundo de papel são aqueles fundos que compram títulos de renda fixa com lastro no mercado imobiliário, como o certificado de recebíveis imobiliários, os CRIs, ou a LCIs, né, que é a letras de crédito imobiliárias. Então, quando você pega esses títulos isoladamente, você já observa que eles existem taxas atrativas em relação à renda fixa tradicional, como títulos públicos. E dentro dos fundos que têm um poder de barganha muito grande para negociar no mercado, eles conseguem taxas ainda mais atrativas em relação à média do mercado. Então, por isso que esse instrumento, por isso que eu acredito que o fundo imobiliário é um instrumento muito interessante para você se posicionar também na renda fixa, né? E que surfa essa tendência aí de alta da taxa Selic, protege o seu patrimônio contra a inflação, porque tem a correção pelo índice de preço, e você consegue fazer ainda uma diversificação aproveitando oportunidades de ativos baratos, que é o caso dos fundos de tijolo. O mercado financeiro ele anda bastante tumultuado aí nas últimas semanas, né? Na quarta-feira ele caiu forte, o Ibovespa caiu forte, chegando na casa dos 113 mil pontos. Como esse cenário ele pode, de alguma forma, abalar aí os fundos imobiliários, na sua opinião, José? Olha, Érica, eu acho que existe uma relação que envolve, né, todo esse cenário de maior pessimismo em relação a ativos de risco, né? O primeiro é um ambiente político-institucional muito conturbado, né? Isso gera desconfiança, perda de credibilidade e fuga de ativos de risco. Aí você engloba mercado de ações e fundos imobiliários também estão dentro desse escopo. Fora isso, você tem uma situação muito desafiadora ainda, que
A pandemia ela ainda ameaça com a variante Delta. Você vê as maiores economias do mundo apresentando uma desaceleração do seu crescimento por conta da pandemia ainda. Isso gera um pouco de receio. Você tem uma situação interna econômica muito complicada, com uma inflação muito pressionada, conforme a gente viu hoje, nessa semana, o IPCA de agosto batendo aí uma máxima para o mês desde 2002, desde o ano 2000, desde agosto do ano 2000. O índice acumula uma alta de quase 9% nos últimos 12 meses. Então, isso tudo cria um ambiente de pessimismo que tende a levar a um aumento dos juros, né? Toda essa situação leva ao aumento dos juros, conforme a gente observa o juro de longo prazo. Quando você pega um pré-fixado de 10 anos, está batendo ali em torno de 11,25% nesse momento. Então, isso tudo é precificando esse cenário de maiores desafios e risco para a economia brasileira. Isso tudo é precificado na taxa de juros. E quando você tem um ambiente de inflação e taxa de juros elevada, isso inibe o consumo, né? Quando você inibe o consumo, você reduz o crescimento e você ainda tem lá na frente um risco de crise hídrica, né? Então, é uma tempestade perfeita. Somado a isso, você tem um ambiente já de guerra eleitoral para 2022 e você vê as pautas importantes de reformas, né, as pautas econômicas no Congresso ficando de lado, né? Eu acho que todo esse contexto que eu acabei de falar aqui contribui para um ambiente mais pessimista em bolsa de valores, né, diretamente nas ações, e também isso é precificado nos fundos imobiliários, que é uma classe que tem risco também, né? E eu acho que o maior peso para os fundos imobiliários nesse momento é a abertura da taxa de juros longa, que vem subindo de forma consistente. Então, enquanto a inflação não se estabilizar, acomodar, os juros se estabilizar, a gente vai ter sempre um cenário desafiador daqui para frente, tá? Eu diria que até o final do ano a gente vai ter um pouco de instabilidade nesse sentido. Tem que ter paciência, visão de longo prazo e aproveitar as oportunidades que estão aparecendo agora com ativos, como eu falei, ativos descontados e com taxas aí, yield pagando em torno de 1% ao mês. A gente não vai ver isso daqui a 2, 3 anos. Então, tem que aproveitar para fazer uma diversificação bacana na sua carteira e aproveitar essas taxas que estão muito atrativas, mesmo no cenário de juros em alta. José, na carteira Top FI, quais são os fundos que a gente pode destacar que oferecem, nesse momento, as melhores rentabilidades? Eu trouxe aqui 2 fundos imobiliários de papel que acredito serem excelentes oportunidades para uma carteira diversificada nesse momento. O primeiro dele é o CPTS11, o Capitânia Securities. Ele pagou um yield no mês de agosto de 1,03% no mês, e no ano ele está pagando 11,8%. Então você vê aí uma oportunidade muito interessante nesse fundo, de uma gestora super reconhecida e de grande credibilidade no mercado. O fundo hoje ele possui 50% do patrimônio líquido dividido em 30 CRIs. Além do certificado de recebíveis imobiliários, o fundo possui 37% do seu patrimônio líquido dividido em 62 fundos imobiliários. Então ele tem ali uma carteira um pouco híbrida, né, entre CRIs e até mesmo fundos imobiliários. E dentro desses 62 FIIs que compõem a carteira, 17% é de papel, o restante ele é diversificado entre outros segmentos, o que eu acho interessante nesse contexto atual de mercado, porque o gestor ele enxerga ali essas oportunidades de ativos baratos e descontados para futuramente ter um ganho de capital, né, comprando na baixa e vendendo na alta. O volume da carteira hoje é um fundo de relevância em seu patrimônio líquido, possui algo em torno de 1,2 bilhão de ativos sob custódia, com duration médio de 5,8 anos. O que é esse duration médio? Se você pegar a média de todos os títulos que compõem a carteira do fundo, eles possuem eles possuem um vencimento médio de 5,8 anos. Então é um vencimento ali que não é tão longo, o que diminui o risco da carteira, né, pensando no médio e longo prazo. Quando você pega títulos mais longos, vamos dizer assim,
o risco de crédito aumenta, porque você está dando mais crédito para um prazo maior, né? Então, eu acredito que essa duration ela é bastante interessante para o nível de taxa atual, e o objetivo da gestão é entregar um rendimento de CDI mais 3% ao ano. Então, a gente vê aí o CDI subindo, a taxa Selic no seu ciclo de alta, isso deve continuar até o final do ano. Você vê um fundo aí buscando um rendimento de CDI mais 3%. Então, recomendo fortemente uma alocação diversificada nesse fundo, até para quem não segue a carteira diretamente, pode comprar ali dentro do seu portfólio global, né, que você já tem. É um fundo que está na nossa carteira e que a gente recomenda. Outro fundo que eu trouxe aqui, que eu gosto bastante e que está na nossa carteira, é o Kinea Securities, que é o KNSC11. Tá? Ele está pagando um yield no último mês, em agosto, de 1,02%. Ele possui uma carteira basicamente de CRIs, em torno de 93% da carteira, composta por esses títulos. Porém, ele possui uma pequena alocação também em fundos imobiliários, em torno de 6%. Em relação aos indexadores do KNSC11, ele possui ali 88,5% da carteira indexada ao IPCA e 10,4% indexada ao CDI. O yield médio dos CRIs que compõem a carteira do fundo está girando em torno de 7% mais inflação. Então, observe aqui, os CRIs, a taxa média dos CRIs que compõem essa carteira entrega CDI mais 7%. Então, assim, olha o prêmio que ele está pagando em relação ao CDI. Lembrando que essa alocação hoje é apenas de 10%, né? Títulos indexados ao CDI. Porém, a maior parte da carteira, que é 88%, está entregando ali 6,9% mais a inflação. Quando a gente compara lá com a NTNB 2026, está pagando em torno de inflação mais 4,6%. Então, você tem um prêmio interessante, né? Conforme a gente comentou anteriormente. E as cotas dos fundos imobiliários, que é uma parte menor da carteira, né? Apenas 6% da carteira, mas é uma pequena alocação, mas muito rentável, está entregando uma taxa média de 9,9%. Então, as maiores concentrações neste fundo estão falando um pouco de segmentos no mercado imobiliário. A gente tem ali 46% em residencial, 21% em escritórios e 18% no segmento logístico. Tá? Agora, o que eu queria destacar aqui também, Érica, e que eu tenho recebido bastante pergunta e tenho visto bastante comentário nas redes sociais, é por que os fundos de fundos estão caindo tanto. Tá? E na nossa carteira, a gente tem o RBR F11, que é o RBR Alpha Multiestratégia. Ele é um FOF, né, fundo de fundos, ou seja, um fundo que compra cotas de outros fundos. Ele é gerido pela RBR Asset, é uma equipe muito competente, com expertise no mercado imobiliário de vários anos. Eu gosto muito desse fundo, ele começou com uma alocação maior na carteira e a gente reduziu até 4% nesse mês de setembro. E por que a gente fez essa redução? O fundo, não só o RBR F11, como a classe de fundos vem sofrendo muita pressão vendedora nos últimos meses. O RBR F11, por exemplo, ele está caindo 18% no ano. Tá? E por que desta queda? Uma parte da receita desses fundos, como é que funciona normalmente a gestão ativa de um FOF? O gestor ele compra cotas de vários fundos imobiliários, de vários segmentos, uma carteira super diversificada, inclusive compra fundos com retornos mais atrativos, que não está aberto para o mercado de varejo, o que torna disso uma oportunidade. E dentro dessa carteira diversificada, ele garante uma renda ali estável para o cotista. Então, por exemplo, o RBRF ele paga todo mês um reloginho, 60 centavos por cota. Mas o grande diferencial desse fundo e de outros dessa categoria é que o gestor costuma realizar ganhos de capital, né? fazendo ali operações táticas, onde ele compra fundos a preços mais atrativos, descontados, e vendem a preços mais caros.
e ali eles conseguem fazer um ganho de capital remunerando melhor o cotista. Mas o que acontece agora é que o mercado de FIIs está em tendência, tá em queda, né, conforme a gente comentou no ano. Está caindo um pouco mais de 4% em 2021. Então, os gestores eles ficam engessados e não conseguem fazer ganho de capital, porque você não tem valorização das cotas dos fundos que estão compondo a carteira. Então, o gestor ele tem que esperar um melhor momento para fazer esse tipo de operação. Então, os fundos deixam de ter um rendimento ali que normalmente não é recorrente e fica entregando ali o rendimento recorrente que é proveniente da receita dos fundos que compõem a carteira. Então, esse componente de ganho de capital em um mercado em tendência de queda, como está acontecendo agora com o Ibovespa e com o IFIX, fica inviável dentro desses fundos. E é o que acontece, os cotistas eles se precipitam e eles vendem as cotas desses fundos procurando outras oportunidades. Mas dentro desse movimento de venda é que surgem as oportunidades. E é por isso que eu mantive o RBRF 11 na carteira, porque ele está sendo negociado aí com um preço sobre o valor patrimonial em torno de 0,89. Você vê aí um desconto um deságio, né, um desconto em relação ao valor patrimonial do fundo em torno de 11%. Então, você está comprando ele mais barato do que ele realmente vale, né, pelo seu valor patrimonial. Ele está pagando um yield mensal em torno de 0,75%, é uma taxa muito atrativa. O yield dele no ano está em torno de 9,86%, né? E a carteira do fundo é uma carteira muito pulverizada. Atualmente, ele conta diretamente com 9 CRIs na carteira e mais de 30 fundos imobiliários no seu portfólio. Então, desde fundos imobiliários, 52% estão em fundos de tijolo e 47% em fundos de papel. Então, observe que a gente está seguindo uma estratégia parecida até com esse FOF, né? A gente tem ali nossa carteira mais de 40% em alocação em fundos de papel, e a gente vê que os gestores de fundos também estão seguindo por esse caminho, fazendo uma alocação maior em fundos de papel, né? Conforme o RBRF 11, que está com 47% nesse segmento. Falando um pouco dos setores dentro do fundo, a gente tem ali 26% no setor corporativo, né, como, por exemplo, lajes comerciais, escritórios e outros imóveis de rendimento urbano, por exemplo. Galpão logístico representa 12%, shopping com alocação menor, porque é um momento mais delicado para esse segmento, apesar do pior já ter ficado para trás, mas tem uma alocação ainda ali de 7% em shopping, recebíveis com 39% e outros segmentos com 16%. Então, observe que o grande diferencial de você investir em um FOF é porque ele é um instrumento que, com apenas um ativo, você consegue diversificar o seu investimento em diversas classes e setores do mercado imobiliário, com a gestão profissional, que faz ali as melhores escolhas e oportunidades dentro do mercado. Então, é por isso que a gente ainda mantém o RBRF 11. Eu acho que essa classe de fundo já está muito depreciada. Isso não é garantia que vai começar a subir agora, mas é aquilo que a gente vem batendo na tecla aqui. Pensando, né, com uma visão de médio e longo prazo, essa é também uma grande oportunidade para você diversificar a sua carteira. Bacana, acho que fica a lição então, né, José, que quem tem deve manter, não vender suas posições agora, né, nesses fundos, e uma oportunidade para quem não tem, para comprar barato, esperando aí no longo prazo uma valorização, seria isso? Exatamente, perfeito. E para quem tem dúvida, Érica, de como diversificar, segue a nossa carteira, vê como é que a gente está fazendo uma alocação e tenta, não precisa ser exatamente igual, mas ali você tem uma referência do que a gente está pensando, de como a gente está alocando, e você pode seguir mais ou menos ali aquele caminho, né, de acordo, claro, com o seu perfil de risco, com suas convicções e com sua carteira atual, né?
Uhum. A gente, José, se fala muito sobre essa questão do longo prazo, né? A renda variável ela é para ser usada no longo prazo. No caso dos fundos dos fundos imobiliários, tem alguma recomendação nesse sentido? Assim, para quem está pensando em usar esse dinheiro, em quanto tempo que essa modalidade financeira é ideal? Olha, os ciclos imobiliários, eles duram em torno de 10 anos, né? Então, é um investimento para longo prazo, ponto. Não existe curto ou médio prazo nesse caso aqui, né? E quando você vê o histórico, né, de valorização de metro quadrado de imóveis de diversos segmentos, você vê que passa por altos e baixos, mas a tendência é uma tendência de alta no longo prazo. Então, não é um investimento para você comprar hoje pensando em vender no ano que vem. É um investimento para você fazer para complementar a sua renda e para complementar a sua aposentadoria no futuro, tá? Quando você tem essa visão, é muito mais fácil de acertar, porque você começa a não considerar os ruídos de curto prazo. Pelo contrário, você enxerga nos ruídos de curto prazo, que muitas vezes não tem a ver com o mercado imobiliário, nem com essa classe de ativos, você começa a enxergar isso como oportunidade. E aí você vai complementando a sua carteira com preços melhores que se converte em melhores rendimentos, né? Então, eu acho que essa é a visão, tá? Se você está incomodado com a posição de fundos imobiliários na sua carteira porque pode estar caindo, é porque a sua alocação talvez esteja excessiva para essa classe de ativos e não condiz com o seu perfil de risco. Isso quer dizer que você tem que vender tudo e colocar na renda fixa? Não, isso quer dizer que você tem que fazer uma readequação da sua carteira para que você não se sinta incomodado em oscilações de curto prazo. Tá? A partir do momento que você tem uma alocação em ações ou em fundos imobiliários e você vê o mercado como ontem caindo 4%, no caso do índice Bovespa, e aquilo ali não te incomoda, é porque você está com a alocação perfeita na sua carteira. E provavelmente você vai querer comprar um pouco mais, porque você se sente confortável, você sabe que aquele investimento é para o longo prazo e que a tendência, a história mostra que tanto a classe de ativos, né, em ações como em fundos imobiliários tendem a ter um desempenho positivo, né, numa visão de tempo maior, vamos dizer assim. Agora vamos às perguntas do público. O Thiago Scarlioni, ele pergunta o seguinte: a carteira de top FIIs nesse início de agosto está sofrendo bastante. Vamos ter melhora até o final do mês? Exatamente, Érica. A carteira sofreu no mês de agosto, assim como o mercado de forma geral. E a perspectiva de curto prazo, eu não digo que ela é negativa, mas ela é desafiadora. E a gente não tem que ficar olhando mês a mês, a gente tem que se preocupar agora em fazer boas compras e bons investimentos, porque o retorno ele vai vir em algum momento. E é o que eu falei, as oportunidades estão aí, né? Você tem fundo pagando yield de 1% ao mês, né? Daqui a um ano, provavelmente, você não vai ter mais essa taxa. Então, tem que ter paciência agora, visão de longo prazo, porque o retorno, né, ele vai vir lá na frente, a recompensa ela vai chegar em algum momento. Tá? Então, eu acho que não é um momento de ficar se preocupando muito com a oscilação negativa, porque ela sim pode continuar, né? É o que eu falei, enquanto a gente tiver um cenário de juros longo abrindo, né, subindo, a gente vai ter um momento um pouco, a gente vai ter momentos de volatilidade maior, tanto no mercado de fundos imobiliários quanto no mercado de ações. Então, eu acho que é muito mais uma questão de readequação de carteira para se preparar para esse momento mais desafiador e não perder as oportunidades. Repetindo, comprando ativos bons, a taxas atrativas, com paciência e visão de longo prazo. Temos a pergunta também do Éder. Ele diz o seguinte: se a gente pode explicar a proposta dos fundos do agronegócio ganharem categoria própria dentro dos FIIs, né? Se isso faz sentido e se tem algum impacto para o investidor. Olha, eu acho interessante ter categorias separadas, apesar de serem bem similares em vários aspectos, até porque são mercados distintos e cada um tem sua particularidade, né? E eu não consigo me aprofundar muito no FIAGRO, no tema de FIAGRO ainda,
porque a gente tem poucas opções no mercado, ele é um mercado que ainda está amadurecendo e eu pretendo sim começar a recomendar. Eu acho que é uma oportunidade única a se expor a um setor de grande destaque na economia brasileira. Eu diria até que é o setor da economia brasileira, porque nos últimos anos representa mais do que 20% do nosso PIB. Né? Ano passado carregou praticamente a economia brasileira nas costas. Então, eu acho que é um mercado enorme para ser explorado, muito interessante, e que com certeza, quando ele estiver mais estruturado e mais consolidado, a gente vai trazer ótimas recomendações aqui para vocês, tá? Colocando junto com essa carteira de fundos imobiliários que a gente já disponibiliza. Mas não consigo passar maiores detalhes porque preciso me aprofundar um pouco mais nesse tema. Quem sabe a gente pode voltar aqui em um outro programa, né, trazendo um foco mais específico no FIAGRO. Tá? E eu trago para vocês algumas opções bem interessantes para a gente começar a diversificar a carteira pensando no agronegócio. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do programa e essas foram as perguntas dessa semana. Se você tem dúvidas e quer enviar para os analistas responderem, deixem elas aqui nos comentários deste vídeo e a gente traz nas próximas edições. Lembrando que o Analistas em Ação vai ao ar sempre aos domingos, às 9 da manhã. Então não deixe de acompanhar a gente. José, muito obrigada pela sua participação novamente. Eu que agradeço, um abraço a todos e nos vemos aqui em breve. Até mais, pessoal. Obrigada e até um próximo programa.